Uma vez mais, bom dia. Esta é a nossa segunda hora, um espaço geralmente dedicado a entrevistas e reflexões sobre temas de atualidade nacional, mas também internacional. Hoje vamos falar do Dia da África. É celebrado anualmente a 25 de maio, o Dia da África. Este dia marca, portanto, a criação da Organização da Unidade Africana, posteriormente transformada em Organização, ou melhor, em União Africana. É um tema que é bastante vasto, é carregado de muita história, mas também de várias perspectivas de análise. Vamos, para o efeito, convidar ou receber em estúdio Fernando Gonçalves para entablarmos esta conversa em torno dos desafios políticos, económicos, transformacionais do continente africano. Aqui em saúde, eu desejo boas-vindas. É uma manhã noticiosa. Fernando Gonçalves é já um analista residente na Mídia Mais TV. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. As condições estão criadas então para conversarmos em torno deste tema que é tão vasto, que é o Dia da Unidade Africana, o dia que foi, portanto, instituído em 1963, é assinalar a criação da Organização da Unidade Africana, posteriormente transformada em União Africana. Os objetivos eram claros, garantir, portanto, uma independência do continente africano, as liberdades gerais do continente, dos seus países em particular. Hoje, como é que podemos olhar para este continente envolvidos esses anos de 1963 a esta parte? Como é que podemos olhar para a consumação daquilo que são os objetivos da criação da União Africana? Bom, obrigado, bom dia, Mustafa, e obrigado por me ter aqui. Bom, a União Africana nasceu em 1963, passam hoje 58 anos, portanto, nasceu em 63 em Addis Abeba. Mas antes dessa data havia movimentações entre os líderes africanos dos países já que eram independentes. Havia o grupo de Casablanca e havia o grupo de Monrovia, ambos a discutirem assuntos que tinham a ver com o futuro de África, muito concretamente a libertação total do continente africano. Como sabemos, havia nessa altura ainda alguns países que lutavam pela sua independência, muito em particular na região sul do nosso continente, e isso incluía Moçambique, Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Angola e alguns países da África Ocidental, como a Guiné-Bissau, Cabo Verde e etc. Depois destas discussões que começaram logo depois da independência do Ghana em 1957, estes dois grupos consolidaram os seus pensamentos e no dia 25 de maio de 1963, em Addis Abeba, proclamaram o nascimento da Organização da Unidade Africana, eminentemente voltada para as questões da integração política do continente africano, mas também virados para a libertação do continente africano, e esta libertação política que deveria culminar com a independência econômica do continente africano. Em 1999, já tendo sido alcançado em pleno o objetivo da libertação política, porque a África do Sul ficou livre em 1999, aliás, em 1994, alcançado este objetivo, começou um novo debate sobre o futuro de África, sobre o que a África deveria representar para os africanos, mas também no concerto de todas as nações do mundo. Foi assim que em 1999, creio que foi em setembro, em Sirte, na Líbia, os dirigentes africanos decidiram, através da declaração de Sirte, criar a União
Africana. Depois passou-se por um processo em que o tratado foi assinado em Lomé em 2000 e depois seguiu-se a Cimeira de Durban em 2000 e mais tarde viemos, nós Moçambique acolhemos a Cimeira da União Africana em 2003. Portanto, este é o percurso histórico da União Africana. Exato. E como União Africana, ainda com sede em Addis Abeba, a União Africana tem como seu principal órgão a Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo, e depois tem uma comissão que é presidida por um presidente de comissão, e depois tem várias comissões especializadas em diferentes matérias. Portanto, em resumo, é o que se pode dizer sobre a União Africana. Exato. Neste momento. Se olharmos para os processos transformacionais e o alcance dos objetivos que levaram à criação desta organização, como é que hoje podemos medir o alcance dos objetivos traçados em Addis Abeba? Bom, é um percurso longo e como deve calcular, não pode ser entendido como um evento. A União Africana, em tanto que a Organização da Unidade Africana, conseguiu alcançar um objetivo muito importante, que é a libertação política. Moçambique, a libertação de Moçambique. Aliás, é preciso frisar que para alcançar esse objetivo, a OUA criou uma equipa chamada Comitê de Libertação, que era chefiado pelo brigadeiro, na altura, brigadeiro Ashimbita, que era tanzaniano. E, portanto, podemos dizer que com o alcance da independência e com a libertação política do continente africano, a OUA conseguiu os seus objetivos. Mas, quando olharmos para a questão econômica, hoje a África continua a ser um continente bastante dependente do resto do mundo. Só para dar um exemplo, basta referir que 70% das exportações africanas são matérias-primas não processadas em bruto. E algumas delas podem ser processadas e transformadas em África. O Ghana, a Costa do Marfim e outros países da África Ocidental são os principais produtores de cacau do mundo. O cacau é a matéria-prima para a produção do chocolate, mas as melhores marcas de chocolate do mundo, a Godiva, a Côte d'Or e outros melhores chocolates do mundo, não são feitos em África, são feitos na Suíça e na Bélgica. Portanto, a questão económica, a África ainda está muito atrasada e há iniciativas que estão a ser tomadas para melhorar a situação, mas ainda estamos muito atrasados mesmo. O que é que terá contribuído para este cenário, se olharmos para aquilo que são os desenvolvimentos a nível económico, os esforços que estão a ser desencadeados? No entanto, a África continua a ser um local para a exploração de recursos florestais, faunísticos e minerais, entre outros. Há aqui uma tentativa desencadeada, inclusive pela própria União Africana, de garantir uma integração regional, fazer com que a economia funcione de forma integrada, fazendo que os produtos, serviços, matérias-primas circulem para abastecer as indústrias que sejam criadas em África, mas o cenário ainda denota uma tendência de exportação para a Europa, América e outros. O que é que está a falhar? Há vários fatores. Um dos fatores é a liderança. Em muitos casos,
em África, a independência foi apenas uma independência política. Não significou a transformação política desses países. Em muitos casos, a independência foi concebida apenas como um içar da nova bandeira, a instalação do novo governo e na prática, a substituição do modelo do sistema colonial por um novo sistema liderado por africanos. Este é um dos problemas. A outra questão que não deve ser descurada é a questão da integração vertical. A integração vertical os países africanos são muito dependentes das suas antigas potências coloniais. A maneira como muitos países africanos conceberam as suas relações com o mundo exterior é no sentido vertical. Ou seja, os países africanos agrupam-se entre francófonos, lusófonos e anglófonos. Muitos países africanos têm menos relações com os seus próprios vizinhos do que com as suas antigas potências coloniais. Há fatores que determinam que isso seja assim, mas não sei qual é o esforço que muitos países africanos fizeram para romper com este vínculo colonial. E este é um dos problemas que a África ainda tem. Só para dar um pequeno exemplo, muitas vezes os países africanos assinam tratados, assinam acordos entre si, mas depois a implementação desses acordos é posto em causa precisamente por causa desta questão da integração vertical. É preciso que os países africanos comecem a olhar-se para eles próprios como um corpo único e no sentido horizontal, e quebrar com a linha horizontal, aliás, com a linha vertical que os liga às suas antigas potências coloniais. Isto pode estar relacionado a algum, portanto, facto das potências colonizadoras pertencerem a blocos antagónicos nos seus modelos de economia e de política, barreiras como a língua. Pode ser também adicionado a esta questão da unidade propriamente dita de países africanos. As antigas potências coloniais têm interesses em África e vão naturalmente usar as suas antigas colônias como os vetores principais para o alcance desses interesses. A França vai tentar usar os países de língua francesa, o Reino Unido não tanto como a França, vai tentar usar as suas antigas colônias, os países africanos de língua inglesa. Portugal ouvimos muitas vezes falar que relações privilegiadas entre Portugal e Moçambique. Os interesses dos outros países vão continuar a serem fundamentais. Agora, o que deve ser também fundamental para os países africanos é eles próprios definirem o que querem. Isto é importante. E não basta definir o que querem, é importante também definir como é que alcançam esses objetivos. Nós vimos muito recentemente na cimeira de Paris, entre a França e os países africanos. A França vai perdoar a dívida de 5 bilhões de dólares do Sudão. Isso. E depois vai pagar a dívida atrasada do Sudão ao Fundo Monetário Internacional.
para permitir que o Sudão use os seus direitos especiais de saque junto do Fundo Monetário Internacional. E este alívio de 5 bilhões de dólares não é uma oferta. É um novo crédito que se abre. Exatamente. O Sudão, a França vai pagar 1,5 bilhão de dólares ao FMI para permitir que o Sudão se endivide de novo. Consiga fazer um saque. Junto do FMI. E o Sudão vai dever ao FMI e vai dever 6,5 bilhões de dólares à França. Isto é absolutamente insustentável. Estes países são países dotados de recursos. Estima-se que 30% dos minerais preciosos que existem no mundo estão em África. E a África tem condições ecológicas para a produção agrícola. Não faz sentido que países africanos hoje ainda precisem de organizações como o Programa Mundial da Alimentação para fomentar a alimentação nas escolas, nos hospitais e na sua população. Portanto, é um problema de decisões políticas clarividentes que devem ser tomadas pelos líderes africanos. E enquanto isso, mas essas decisões não são tomadas apenas pelos líderes africanos. Deve haver um envolvimento profundo da sociedade civil, das academias e de todos os estratos sociais em África. Se isso não acontecer, vai ser muito difícil a África ultrapassar a situação de dependência crônica em que se encontra neste momento. Falamos de um processo bastante longínquo. Podemos citar o exemplo do Ghana, que teve um grande líder, o Kwame Nkrumah, que tanto foi um líder revolucionário. A África produziu também outros grandes líderes, nomes que estão cravados na história até internacional, Samora Machel, entre outros, cujos países estão ainda a enfrentar grandes problemas de desenvolvimento, problemas humanitários, desnutrição crónica, entre outros males. Como é que se pode estabelecer esta matriz em que países que tiveram grandes líderes e pensadores eram figuras que, no entanto, conseguiram desenhar caminhos políticos para a libertação dos seus povos, mas se olharmos para o que toca uma garantia de sobrevivência, combate à pobreza, programas mais estruturados que terão conduzido para que esta revolução fosse não apenas política, mas também económica. Vamos ver que há alguns contrastes em África. Qual é a leitura que faz? Questões de governação são muito importantes. O respeito pelos direitos humanos são questões que parecem clichês quando a gente fala, mas são muito importantes. Você vai ver que há países africanos que, desde que se tornaram independentes até hoje, há cidadãos dos seus países que nasceram, hoje são adultos e são avós, são governados pelos mesmos presidentes. Em alguns casos, não é o mesmo presidente da altura da independência, mas é um seu familiar. A questão da libertação da iniciativa criadora das massas, de que sempre se falou, é muito importante, é determinante para o progresso de qualquer nação. Há um exemplo que é dado, eu não sei se é justo ou não, mas diz-se que o Ghana e a Coreia do Sul atingiram a independência na mesma altura, ou quase na mesma altura. O rendimento per capita do Ghana era superior em 1957 ao rendimento per capita da Coreia do Sul. Hoje, todos nós
andamos no Hyundai, ou gostamos de ver o Hyundai, no Kia, que são viaturas produzidas pela Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul está em muito melhores condições econômicas do que o Ghana. Há uma questão que devemos colocar a nós próprios. Como é que uns conseguem avançar mais, partindo das mesmas circunstâncias, como é que uns conseguem avançar mais do que nós? Se você for para muitas universidades africanas, algumas delas construídas no tempo colonial, hoje são escombros. Muitas cidades africanas estão partidas. Hoje não conseguimos nem sequer manter as estradas que os colonos construíram e deixaram para nós. Há alguma pergunta que devemos fazer a nós próprios. Como é que nós não conseguimos resolver estes problemas tão básicos como estes? Muitos países africanos, e isto é muito triste, pessoas terem que dizer isto, mas há cidadãos africanos que hoje dizem que estavam melhores no tempo colonial do que estão hoje. Do que independentes. Do que estão hoje. Então, é preciso... E nós vemos o movimento migratório, aquelas movimentações todas no norte da África. Exato. Pessoas a tentar chegar à Europa em condições extremamente precárias. E algumas delas não conseguem chegar. E claro, pagam muito dinheiro. Parece-me que chega-se a pagar $2.000 a $3.000 para fazer uma viagem daquelas. Dinheiro que as pessoas conseguem com muito sacrifício. Mas por que fazem aquilo? É uma questão de desespero absoluto. Este ciclo vicioso só pode ser quebrado com uma mudança do paradigma de governação em muitos países africanos. É por aí onde vamos. Eu penso que a governação é muito importante. Não diria que é só a governação. Há um conjunto de fatores que é preciso tomar em conta. A governação, a clareza de objetivos, lideranças comprometidas com o bem-estar dos seus povos, são questões extremamente importantes. Hoje, na semana passada, havia uma notícia de um governador de um estado na Nigéria que o governo do Reino Unido teve que devolver $5 milhões à Nigéria, que tinham sido externalizados indevidamente por este indivíduo. E quem fala desse indivíduo fala de muitos outros. O Mobutu, antes de morrer, tinha mais recursos que toda a dívida externa do Zaire, na altura. Portanto, são estas questões que devem ser vistas com muito cuidado. A questão do investimento em África. E quando falamos de investimento, não estamos a falar apenas do investimento estrangeiro. O africano que tem poucos recursos e que quer investir no seu país, muitas vezes tem dificuldades de aplicar esses recursos no seu próprio país, porque é sabotado por indivíduos que não têm o compromisso com o desenvolvimento do país. Portanto, são estes problemas que devem ser resolvidos para permitir que permitir que os jovens africanos hoje sintam-se orgulhosos de serem africanos e que digam que querem viver e querem trabalhar para o continente africano e não passarem o tempo a pensar em juntar dinheiro para pagar alguém que lhes vai facilitar a travessia para a Europa. Pois bem, antes de sairmos desta página de economia, queria também desafiá-lo a olhar para
a questão da integração regional em África e versus União Africana. Há outros exemplos mais clarividentes. Se olharmos para, por exemplo, a União Europeia, podemos encontrar um modelo de economia integrada com um fluxo bastante animador e invejável. Nós, com a União Africana, conseguimos pouca dinâmica até da circulação de produtos de um país para o outro entre vizinhos. Há taxas alfandegárias a algum momento proibitivas e depois temos continentes, aliás temos outras organizações como a própria União Africana, que tem enviado a alguns países para facilitar ou impulsionar as economias africanas através de indústrias, através destes debates, reflexões, experiências sobre como deve funcionar a integração regional. Nós estamos muito reticentes nesta questão de romper barreiras. A comparação com a Europa pode ser injusta em certos aspectos. A África é muito maior que a Europa. Exato. Há distritos em Moçambique que são maiores que países da Europa. Portanto, é mais fácil gerir unidades mais pequenas do que gerir unidades que são maiores. O que eu penso que deve acontecer, a devolução do poder é muito importante. Que as pessoas, ao seu nível, sejam capazes de tomar decisões que lhes digam respeito. O que queremos dizer exatamente? Muitos países africanos replicaram o modelo colonial de governação. Exato. Saiu o colono, entrou o governante africano, mas o sistema não foi alterado. E o sistema que havia na relação entre o colono e a colônia era uma relação de exploração. Não era de desenvolvimento. Exato. Quando se atinge a independência e não se quebra com este paradigma de governação interna, cria-se uma situação de centralismo excessivo da governação, em que há um poder central que determina tudo o que acontece dentro do território nacional. É este paradigma que deve ser quebrado. Ao nível local, as iniciativas locais devem ser valorizadas, e quando se juntam essas iniciativas locais com as iniciativas locais de outros pontos do mesmo país, é que se cria o desenvolvimento. A África está a pensar na integração continental, mas ainda não resolveu o problema da integração interna. Os países africanos não estão integrados internamente. Há produtos que são produzidos numa determinada região de um determinado país que não chegam a outro ponto do país. Por quê? Porque esse país não está ainda integrado. Podemos dizer que temos governadores, temos administradores, temos aquilo. Isso é a estrutura política. Agora, a estrutura econômica, não é? Que produz a integração dentro dos países, não existe. E enquanto nós não conseguimos... Isto acontece até em Moçambique. Há produtos que para serem transportados de norte para o sul é uma barreira muito grande. E enquanto nós não
conseguirmos resolver o problema da etnia Y e a etnia X ou a etnia Z se sentirem como partes de uma única unidade, nós não teremos resolvido os problemas. A unidade nacional. A unidade nacional não pode ser apenas um slogan. A unidade nacional deve ser posta em prática, mas deve ser posta em prática com coisas concretas que são feitas para que ela seja consolidada, para que ela seja solidificada. Pois bem, vamos falar agora dos processos políticos em África. Alcançados ou não os objetivos da criação da Organização da Unidade Africana, o fato é que os países africanos são os livres e gerem, portanto, as suas próprias economias, processos políticos de desenvolvimento. A forma como foram conduzidos os processos políticos, a gestão da independência em Moçambique soma 40 e poucos anos, outros países mais, 50, por aí em diante. Como é que analisa no global a forma como a África está a gerir as suas independências no que toca à política? Vimos ao longo destes anos algumas revoluções, guerras internas associadas à extinção ao poder, o conceito de atingir o poder por via de revolução ou de um golpe de Estado. Vimos várias guerras entre o regime de dia e partidos de oposição, não aceitação de resultados já quase que é tradicional, a recusa de deixar o poder em muitos países. Qual é a sua visão sobre os processos políticos em África? Bom, esse é um assunto que pode nos levar o dia inteiro para discutir. Muitos países, quando se tornaram independentes, as potências coloniais de então organizaram eleições. E houve partidos que nasceram naquele momento e concorreram às eleições e ganharam, e a potência colonial entregou o poder. Exato. E foram-se embora. Foram-se embora, mas depois continuaram as relações neocoloniais que em alguns países mantém-se até os dias de hoje. Mas os líderes africanos de então tinham um pensamento que era o seguinte: a unidade faz a força. Para nós nos vincarmos, temos que ser unidos. Exato. E muitas vezes a unidade nacional foi confundida com um líder, uma nação. Exato. Até houve um slogan num país que já não me ocorre dizer qual era, em que se dizia uma nação, um líder. Quem é esse líder? É o fulano. As diferenças políticas e ideológicas existentes em vários países africanos foram suprimidas para fazer prevalecer a ideia de que o país tem um líder e este líder representa todos os cidadãos deste país. E não era assim. E é assim que nós vemos a África a fazer uma mudança para o multipartidarismo a partir do início dos anos 90. Mas não é um multipartidarismo que é determinado
por circunstâncias internas e pelos cidadãos em tanto que tais. É um multipartidarismo que também é imposto, porque a África foi dita, não é? Que se não alterar o sistema político e passar para um multipartidarismo, não receberia ajuda. Que a ajuda internacional passava a ser condicionada ao multipartidarismo. Mas o multipartidarismo não é sinônimo de boa governação. Com isso estamos a assumir que os conflitos de poder estão intrinsecamente enraizados em África e que o multipartidarismo portanto foi adotado para o inglês ver, como se diz em República, e permitir que a África continue, ou os países continuem a dialogar. Basta o Mustafa fazer dar um olhar sobre os processos eleitorais em África. Exato. Os conflitos que surgem dos processos eleitorais em África. Temos um presidente que faz o 6º mandato este ano em África. Como é que se pode assumir? Não sei que este país é... Não sei quem é esse presidente que faz o 6º mandato este ano, mas a maneira como gerimos as nossas eleições é motivo de conflito. Se alguém tem a ideia firme de que não está a alcançar o poder, porque quem está no poder não está a permitir que isso aconteça, mesmo por via de eleições, é óbvio que vai procurar outros meios para alcançar o poder. A natureza do ser humano é essa. Exato. Todos lutam pelo poder. E alguns que vão dizer assim: eu vou esperar até as próximas eleições. Mas se eu espero até as próximas eleições e aquele que está lá no poder usa o facto de estar no poder para impedir que eu aceda ao poder, então vou ter que usar outros meios para alcançar o poder. Muitos conflitos em África resultam da falta de vontade daqueles que estão no poder de criar as bases para que outros também possam exercer o poder. E é isto que cria problemas. Se olharmos para esta nova geração de jovens que aprendem da história narrada na academia sobre os processos de libertação em África, e olharmos para toda esta globalização de democracia, de pluralidade de ideias e pensamentos, sente que há aqui algum espaço para construirmos uma nova camada de pensamento em que há uma ruptura desta tendência de, portanto, negação da sensação de poder, a recusa de derrotas. Há condições criadas hoje de formação de uma nova forma de pensar em África. É preciso ver como é que é feita a transição política em África. A transição política em África não é feita num campo livre, em que as várias forças políticas, as várias ideologias se confrontam e há uma passagem de testemunho que é feito de uma forma livre, aberta, transparente e sem compromissos. Este modelo de passagem de testemunho pode ser problemático também. Em que medida seria? Na medida em que, se dois jovens
é um exemplo. Exato. Que nasceram no mesmo ano, foram para as mesmas escolas, mas sentem que o acesso a oportunidades não é igual, vai continuar a haver problemas. Exato. E é isto que nós devemos quebrar. O jovem de hoje não é obrigado a viver como vivia o jovem de 1958. O jovem de hoje deve viver melhor do que o jovem de 1958. Mas deve viver melhor porque o jovem de 1958 criou as condições para que este jovem viva melhor. Exato. Se este jovem de hoje vê que as condições que foram criadas pelo jovem de 1958 não são condições que lhe permitem uma vida digna, por que tem que usar esse jovem de 1958 como referência? Vai se rebelar. E é o que a gente vê em muitos países. Os jovens querem uma ruptura. Mas querem a ruptura porque não veem o jovem de 1958 como exemplo. Então, é isto tudo que tem que ser reformulado em África. As pessoas têm que pensar, o que é que o meu país vai ser daqui a 50 anos? O que é que o meu país vai ser daqui a 100 anos, quando eu já não estiver aqui? Não pensar em 5 anos. Nós pensamos sempre em 5 anos, os próximos 5 anos. Não vai ser possível você transformar um país em 5 anos, mas vai ser possível você fazer alguma coisa que vai permitir que esse país se transforme nos anos seguintes, com aquilo que você fez para permitir o desenvolvimento desse país. O regime adotado um homem, um voto, que é o atualmente tanto em vigor, que baseia as nossas eleições em maior parte dos países. Com isto temos ainda países que desde a sua independência são conduzidos pelo mesmo partido político, em alguns casos, se não a maioria, partidos que foram os que libertaram o país. Isto cria algum espaço para desconforto político, para esta percepção de que o regime multipartidário é uma fantochada, entre aspas. Bom, eu penso que nós não devemos mudar apenas por uma questão de mudar. Exato. Se nós temos eleições e temos, é um exemplo que eu vou dar, temos 5 milhões de eleitores e destes 5 milhões, 3 milhões decidem votar no partido A, independentemente do tempo que isso levar, vamos ter que aceitar que o partido A esteja no poder. Por quê? Porque é a maioria que decidiu. A minha questão não é o partido A ou o partido B que está no poder. É como é que este processo que determina quem governa é conduzido. O processo eleitoral. O processo eleitoral. Isto é muito importante. Sempre há muitas fragilidades em África quando se toca. Absolutamente. Basta assistir às eleições em África. Tivemos eleições muito recentemente no Uganda. O candidato da oposição nem sequer era permitido fazer a sua campanha. Ele alternava a sua vida entre estar na cadeia
ou na esquadra da polícia, estar no tribunal e estar a fazer campanha. É insuportável. Algumas pessoas vão perguntar, mas por que eu tenho que me sujeitar àqueles processos todos só para poder governar o país? Claro, há aqueles que persistem, mas há aqueles que vão dizer não. Se calhar eu, com os conhecimentos que tenho, com as capacidades que eu tenho, vivo melhor no Reino Unido, na França, na Itália, do que estar aqui. E isto está a acontecer. O maior fornecedor de mão de obra para o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido são países africanos: Malawi, Quênia, Zimbábue, Zâmbia, Gana. São os principais fornecedores de mão de obra para o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Entretanto, se tu fores para esses países, o sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, está em escombros. Hospitais que você pergunta: se eu ficar doente um dia, é neste hospital onde eu vou ser tratado. E não admira, por exemplo, que muitos dirigentes africanos recebam tratamento fora dos seus países, porque sabem as condições que persistem no seu Sistema Nacional de Saúde. A questão que a seguir lhe desafio a comentar o fato de bonificamente o país, aliás, a África ter massificado a sua massa pensante. Temos muitos académicos, gente formada internamente, digo internamente em África, mas também na diáspora temos muitos doutores, como se diz em gíria popular. Para quando vamos começar a pensar num desenvolvimento mais endógeno e que a África siga a agenda própria e não que anda a reboque da agenda externa? Quando tivermos as condições que levem as pessoas a acreditarem que têm oportunidades nos seus próprios países. Não é? Eu devo dizer que muitos países africanos fizeram muito no setor da educação, criaram escolas, permitiram que o ensino fosse gratuito, pelo menos até o ensino secundário. Mas quem tem acesso a essas qualificações também tem a expectativa de que vai ter um bom emprego que lhe vai dar uma boa remuneração para poder tomar conta da sua família. Agora, a realidade em muitos países africanos, países ricos, riquíssimos, países que estão a explorar petróleo desde os anos 60, têm os seus cidadãos a procurarem fugir da situação de pobreza em que vivem nos seus próprios países. E não são cidadãos sem qualificações, são cidadãos bem qualificados que estão a fugir dos seus países, estão a procurar sair dos seus países. Então, este é um problema que a África vai ter que resolver. Não estou a dizer que são os dirigentes africanos que vão ter que resolver isso. Os dirigentes africanos têm a responsabilidade de mostrar o caminho, têm a responsabilidade de mostrar a liderança. Mas todos os africanos juntos devem dar resposta a estas necessidades. Pois bem, vamos falar do último capítulo nesta conversa, tem que ver com a corrupção em África.
o cenário é bastante desafiador. Se fizermos uma radiografia, vamos chegar a estender o dia em debate, mas quero olhar essencialmente para o fato de muitos dirigentes elencados na lista dos corruptos. Falamos de Angola, temos alguns casos em Moçambique, só para citar alguns exemplos mais recentes. Operações de caças bruxas em África são uma conversa de cada dia, com dirigentes a exportarem dinheiro para o estrangeiro, para que possam usufruir no final dos seus mandatos, ou quiçá. Queria convidar a olhar para este panorama. O que é que está a propiciar esta corrupção em África? Bom, você está a fazer uma pergunta muito interessante, muito importante, mas que não se responde com palavras feitas. Exato. Eu penso que quem tem poder tem acesso a recursos. Exato. E quem tem acesso a recursos pode usar esses recursos da melhor forma que julgar. Um grande problema que temos que olhar para ele em África é a questão do conflito de interesses. O conflito de interesses é inevitável para quem está numa posição de tomada de decisões, para quem tem, por via disso, tem acesso a recursos. O conflito de interesses vai existir a todo momento. A questão... países que Espera, deixa-me concluir o meu pensamento. A questão do conflito de interesses não é o problema do conflito de interesses em si. É o problema de como é que eu resolvo o conflito de interesses. Todos nós, nas nossas vidas, temos conflitos de interesses. Agora, a questão que a pessoa que é confrontada com o conflito de interesses deve decidir é: como é que eu me desfaço deste conflito de interesses no interesse da maioria e não em meu interesse próprio? Esta é a questão. Como eu disse, o conflito de interesses não é o problema, mas é como é que eu resolvo o conflito de interesses. Exato. E o conflito de interesses não pode ser comparado à corrupção. Exato. A existência do conflito de interesses não pode ser confundido com a existência de uma situação de corrupção. Mas, é como um caminho propício para a corrupção. Mas todos os atos de corrupção envolvem o conflito de interesses. Eu comentava que é interessante o fato de países que tiveram líderes revolucionários e que pensavam muito no povo antes de si. O caso de Moçambique, que tinha Samora Machel, que apregoava muito que o povo era a prioridade antes do governante. O regime que se adotou após a independência, o regime socialista, também consente esta realidade. Então, se assumimos a história como uma escola de governação, o que é que faz com que líderes que hoje temos ignorem esta história e neste novo panorama de governação, mas aberto, prime por outros caminhos? Mais uma vez, eu penso que é injusto comparar pessoas, especialmente pessoas que governaram dentro de certas circunstâncias. Exato. E pessoas que hoje
podem estar a governar noutras circunstâncias. Eu penso que não ajuda fazer esse tipo de comparações. Mas é preciso dizer: há ética na governação? Exato. Essa é a questão fundamental. E voltamos para a questão do conflito de interesses. É como é que aquela pessoa que é dotada de poderes que incluem o poder de decidir se você hoje vai dormir em casa ou não, como é que essa pessoa exerce este poder? Isto é muito importante. Como é que essa pessoa exerce o poder no interesse da maioria? E como é que essa pessoa, confrontada com situações que lhe são imediatas e que dizem respeito a si como indivíduo, perante essa situação, como é que essa pessoa toma a decisão de dizer: não, eu não posso decidir no meu interesse próprio, não posso decidir no interesse do meu filho, não posso decidir no interesse da minha esposa ou do meu esposo, vou decidir no interesse da maioria. É uma situação, se você, Mustafa, como indivíduo, for colocado nessa situação, é uma situação muito difícil. Mas você tem que tomar uma decisão. E é esta decisão, e é a forma como você toma essa decisão que vai determinar quem você é. Ficou essencial, Fernando Gonçalves. Queremos agradecer a sua presença hoje no Espaço Manhã Noticiosa para esta conversa em que falamos sobre o Dia da África. Renovamos o compromisso para uma outra ocasião. Já um analista residente da Mídia Mais. Muito obrigado. Muito obrigado. E saímos para um brevíssimo intervalo. Voltamos no segundo bloco para olhar para o espaço da revista de imprensa, mas também continuamos a palmilhar o país, trazendo o melhor das notícias que marcam a atualidade nacional. Para si que nos acompanhou da Rádio Mais, continue com a sua emissão.